Um passado não muito distante, eu ficava olhando para fotos no Tumblr, no Pinterest e no Instagram. E existiam algumas fotos que me chamavam muito a atenção. E eu particularmente queria muito criar aquelas imagens para mim mesmo. Só que eu não conseguia. Obviamente, era falta de conhecimento. E eu não ia atrás, eu não praticava e ficou por aquilo mesmo. Só que em 2020 eu decidi seguir no audiovisual. Comecei a criar vídeos no meu celular, consegui comprar minha primeira câmera, que é essa que tá me filmando agora. De lá pra cá, eu acredito que eu consegui criar fotos e criar imagens que eu admirava naquela época. Então, nesse vídeo, eu vou contar algumas coisas que eu acredito, alguns princípios e conceitos que eu aplico na minha fotografia, mas, nesse caso, eu vou mostrar diretamente no Lightroom como que eu edito as minhas fotos. Então, bora lá. Antes de eu começar a editar, eu vou usar essa foto aqui como referência para poder explicar um pouco sobre como eu penso quando eu vou fazer uma foto. O que eu acho interessante é você saber usar a relação entre luz e sombra. Se você analisa o cinema, os diretores de fotografia nos filmes, eles, em geral, usam muito isso para poder trazer dramaticidade para a imagem. Então, eu gosto muito de utilizar. Essa foto aqui eu gosto muito porque a gente fez ela no metrô, eu tava com um amigo, ele que tirou para mim. E quando eu vi esse lugar, eu imediatamente reconheci que traria muito isso justamente por causa desse teto e desse muro aqui, que com eles dois juntos faz essa faixa de luz aqui. Essa luz tá vindo lá de fora e ela ilumina toda essa parte aqui. Então se eu ficasse aqui, ela ia iluminar meu rosto, mas também ia pegar essa parte aqui escura. Toda essa parte escura aqui de cima, aqui no meu rosto, aqui também fazendo sombra e aqui. Então eu acho muito interessante quando a luz ela desenha o ambiente. Outra coisa que eu penso é que assim, o quadro, a foto, ela é um quadro, como se fosse um quadro. E você usa o seu ambiente e a luz e as cores para poder compor esse quadro. Então, quando você tem isso em mente, você consegue ter mais intencionalidade na hora de apontar a câmera. Depois que eu comecei a pensar assim, isso me ajudou muito na forma que eu pensava e que eu criava imagens. Outra coisa que eu acho muito importante é justamente as cores. Então, dependendo do seu estilo, daquilo que você quer que seja evocado como emoção nas pessoas, é muito importante que aquilo que você está mostrando seja feito de forma intencional. Então as cores da sua imagem, elas também dizem muito. Você pode sim alterar um pouco as cores na pós-produção, né, na edição. Isso é uma flexibilidade que você tem na edição. Mas se possível, se você conseguir, na hora que você for tirar a foto e já pensar nisso também, isso daí já vai te deixar na frente também, porque você não vai precisar mexer muito na foto. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu edito do começo ao fim. Eu tô aqui com o Lightroom aberto, já tô aqui na parte de exposição, que é geralmente por onde eu começo, porque geralmente eu faço as fotos um pouco subexpostas, então eu gosto de aumentar um pouco aqui a exposição. Depois, para mexer aqui nas sombras, eu gosto de usar Tone Curve, que são as curvas de tons. Seguinte, eu gosto de começar trazendo os pretos aqui mais para baixo. Vamos ver aqui. Eu gosto, como eu falei, eu gosto dessas sombras, então acho que trazer até aqui tá bom. Beleza. Os pretos estão um pouco estourados na imagem, mas eu não ligo muito para isso, tá? Dependendo da imagem, assim, por mais que ele esteja estourando, né, os pretos estão totalmente pretos, eu gosto de deixar essa imagem um pouco mais contrastada. Então eu deixo isso aqui, a gente vai ignorar aqui o histograma. Aí aqui nos highlights, geralmente eu gosto de fazer o S-Curve, né, que é a curva em S, aqui nas curvas de tons. Vou levar só um pouquinho aqui e vou abaixar um pouquinho aqui os highlights, né, que são os realces, as altas luzes. E, bom, eu gosto desse look inicial aqui que a gente tá tendo. Se vocês forem ver, ó, o antes e o depois, já traz um pouco mais de drama para a imagem, que é aquilo que eu havia falado, a relação entre a luz e a sombra. A gente já vê uma grande diferença, por mais que seja sutil, já traz uma diferença. Aí eu volto aqui, geralmente, nessa parte aqui de Presence, e aqui que começa um pouco a mexer com uma coisa na edição que é muito importante, além das cores, que é a textura. Com esses três elementos aqui, a textura, a claridade e o dehaze é como se fosse desembaçar, vamos dizer assim, você consegue
mudar um pouco o look da sua foto. Então, aqui na textura, se você aumentar aqui, ela realça muito os detalhes da sua imagem. É quase como se fosse aquele sharpening, mas ele é diferente, funciona de uma forma um pouco diferente. Então, esse look aqui é um look que eu gosto muito porque ele fica uma coisa mais soft, mais suave. Então, eu sempre diminuo aqui a texture, eu diminuo geralmente aqui para um 12, 15, eu vou deixar aqui no 13, tá? Bom, e aqui na claridade é onde eu consigo trazer um pouco de definição entre luz e sombra. Se você aumenta aqui, você percebe como ele também realça as partes claras com as partes escuras. Eu gosto de tirar um pouco a claridade, porque se vocês perceberem, ó, aqui nessa parte do sol, como ele fica com um glow, como se ele ficasse meio embaçado, mas ele fica com uma textura suave, e eu gosto disso, então eu costumo deixar. Apesar que assim também depende muito do seu gosto, tá? É legal também, só que, não sei, eu acho muito comum, eu prefiro deixar aqui. Eu diminui aqui um pouco de textura, deixar um pouco mais soft, é geralmente o look que eu gosto. Aqui no The Haze, eu gosto de colocar um pouquinho para trás também. Esses três aqui, eles têm similaridades e eu gosto de sempre tirar um pouquinho de cada um para ficar com essa textura bem lisa, vamos dizer assim, bem suave. Eu gosto de levar um pouquinho aqui o Vibrance para poder fazer algumas cores que estão mais desaturadas aparecerem mais na imagem. Geralmente eu gosto de deixar aqui pelo 20, pelo 19, deixar aqui no 18. Eu tô gostando. A maioria das fotos que eu edito, eu geralmente vario muito. Eu gosto de sentir a vibe da foto assim, inicial, como estava o lugar, as cores que aparecem na foto, para poder ir construindo o meu color grade na edição. Bom, e depois que eu já fiz aqui os ajustes iniciais de contraste, de exposição e textura, eu gosto de vir aqui na calibração, que é onde eu começo a mexer um pouco com as cores da imagem. A calibração é uma ferramenta muito poderosa. Basicamente ela funciona da seguinte forma: cada imagem ela possui milhares de pixels e cada pixel possui a combinação das três cores primárias, que é o verde, o azul e o vermelho. Então, na calibração, o que ele faz? Ele altera a cor. Por exemplo, se eu puxar aqui para a direita, ele vai trazer mais laranja para esses pixels vermelhos. Então ele vai alterar os pixels de toda a imagem e vai trazer mais para o laranja. Ó, se vocês perceberem, ó, como ele vai ficando mais amarelado a imagem. E é a mesma coisa para o restante. Se você vem aqui no verde, ele vai alterar todos os pixels, né, com a cor verde e vai, por exemplo, puxando mais para esse, vamos dizer assim, esse aqua, né, esse azul aqua aqui. Então, você vê como é que ele afeta a imagem. Então, eu vou começar aqui mudando o azul. É sempre importante manter o tom da pele. Bom, eu gosto das alterações que foram feitas aqui. Eu acho que as cores que eu consegui aqui na calibração já trazem uma harmonia bem legal entre as cores. Eu vou para os ajustes de cor, que é o HSL ou HSL. Eu começo geralmente aqui na saturação. Eu gosto de tirar um pouquinho aqui a saturação do amarelo, tá? Dependendo assim da foto aqui, acho que vou tirar um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui do verde também, acho que tem muito. Também tirar aqui um pouquinho do aqua. Eu sempre trago um pouquinho o vermelho para cima. Trazer um pouquinho aqui só para dar um realce aqui na pele. Aqui em Luminance, que é a luminância das cores, eu sempre levanto um pouquinho o laranja, que é geralmente o tom da pele. Eu quero realçar um pouquinho, ó, pra vocês verem. Eu vou realçar um pouquinho aqui para trazer esse destaque na pele, que é muito importante, que é o que eu quero mostrar. Do amarelo depende também. Vou trazer um pouquinho aqui para cima, tem bastante amarelo na foto, eu quero que apareça. Vamos ver aqui o verde. Ó, tem bastante verde na imagem. Acho que eu vou deixar aqui mesmo. E beleza. Trazer aqui, ó, o laranja, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Vou mexer aqui um pouquinho no verde, porque eu quero trazer esse look um pouco mais... Vocês percebem, ó, ele tá trazendo um pouco mais de... Tirar esse verde e trazer um pouquinho mais de amarelo, mas esse amarelo um pouco mais lavado. Eu gosto bastante também. O céu.
também, beleza. Bom, acho que é isso. Por enquanto eu tô gostando, eu gosto bastante, se vocês perceberem a diferença, ó, que essas pequenas mudanças aqui fazem no HSL. Eu ainda acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui o Aqua. Beleza, acho que assim tá bem legal, ó, o antes e o depois. Eu gosto de desaturar algumas cores para poder deixar a imagem um pouco mais simples. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, depois da calibração, eu geralmente venho aqui no Color Grading, que é para poder alterar as cores da imagem. Então, vamos dar uma brincada aqui. Eu sempre me permito, gente, experimentar. Toda vez que eu vou editar alguma foto, eu não vejo geralmente tipo assim, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou testando toda vez, por mais que eu tô fazendo isso já há um tempo, eu sempre vou testando, experimentando. É assim que você vai chegando em looks diferentes, que você vai entendendo como a ferramenta funciona e você vai descobrindo o que você gosta. Então, eu recomendo que vocês também façam isso sempre. Não pensem só, tipo, eu editei de um jeito que eu gostei e vou fazer isso da mesma forma sempre. Eu não tenho isso e eu não recomendo que você tenha isso porque você vai acabar se limitando. Vamos lá, começar pelas sombras. Essa foto aqui, vamos ver o que ela tá pedindo. Ó, deixa eu pensar aqui. Eu tô gostando desse tom meio amarelado que essa foto tá tendo. Geralmente, eu uso esse tom mais vermelho nas minhas fotos. Esse aqui eu gosto disso, tô gostando. Bom, os meios tons, eles afetam muito o tom da pele. Pelo que a gente tá fazendo aqui, eu acho que eu vou seguir aqui nesse caminho do laranja, do amarelo, tá? É algo que tá me agradando. Vou deixar bem pouquinho. Vou mexer aqui na luminância, só pra ver como que... eu vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Acho que tá bem legal assim. Vou aumentar aqui o blending também para trazer mais desse amarelado na imagem. E agora os nossos highlights, que são as altas luzes. Eu gosto de trazer um verde nos highlights, né? Muita gente gosta porque lembra um pouquinho ao look de filme, né? De película. Eu gosto também. Eu gosto para onde ele tá indo, deixar tudo meio amarelado assim. Não quero gerar muito contraste nas cores. Vou aumentar aqui um pouco a luminância. Vou deixar mais aqui para amarelo mesmo. Tô gostando desse look mais quente, um pouco... Isso que eu nem mexi na temperatura, tá? Vou deixar nesse look mais quente, que eu gosto. Beleza, no Global eu geralmente não mexo muito. Ele altera a imagem inteira. Olha a diferença já que causa, como a imagem tá mais quente e eu nem mexi na temperatura. Tá? Então, eu vou até aumentar, aproveitando que eu vou aumentar um pouquinho a temperatura aqui, só para trazer um pouquinho mais de calor na foto. E faço uns ajustes finais aqui, trazer mais luminosidade aqui nos highlights. Você vê que não está estourando nada aqui ainda. E mesmo se tiver também, dependendo da foto, não importa muito, tá? Não é regra. Por mais que muita gente fale que você não pode deixar estourando nem nada, depende muito, tá? E basicamente é isso. Eu gosto desse look aqui. E para finalizar, eu sempre coloco sharpening, sempre aumento bem aqui. Geralmente eu deixo aqui no 80, no 90 e sempre aumento a máscara aqui para um 60, tá? Por mais que seja alguma coisa que não é tão visível assim, mas ele separa bem aqui o objeto, né? As altas luzes das sombras e deixa o objeto bem destacado. Bom, aí aqui no vignette, dependendo da foto eu uso, tá? Que é para trazer mais atenção ao centro da imagem. Aqui eu vou usar um pouquinho, bem sutil aqui para dar uma escurecida nas bordas da foto. E eu gosto de adicionar um pouquinho de grão também, dependendo da imagem. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho, vou aumentar aqui um pouco da intensidade. É algo bem sutil, vocês provavelmente não estão vendo aí, nem eu tô vendo direito, mas tá lá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza, agora vamos fazer um crop aqui na imagem, né? O tamanho para Instagram, que é o 4x5, eu vim aqui em crop, venho aqui em aspecto, seleciono 4x5 e aqui é onde geralmente eu costumo deixar, que é essa linha bem aqui na linha dos olhos, tá? E, bom, eu tô gostando bastante assim do jeito que tá. Bom, e um antes e depois aqui para vocês verem. Eu gosto de usar as curvas de tons para mexer nas cores separadamente. Então, aqui na parte de baixo, você mexe mais nas partes das sombras.
aqui no meio dos tons do meio, nos mid-tones, e aqui pra cima você mexe nos highlights. Então, mexendo aqui no vermelho, se a gente descer um pouquinho aqui, ó, a gente tira um pouco de vermelho da imagem, trazendo mais esse verde. É legal, mas para essa foto aqui eu acho que eu não vou deixar, não. Não, muito. Beleza, vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui mesmo, onde tava. E aqui nos highlights, talvez tirar um pouquinho. Não, tá muito verde. Deixar mais um pouquinho pra cima. Trazer um pouquinho mais de vermelho nos highlights. Tá bom, não, vou deixar aqui mesmo. Aqui nos verdes, talvez eu possa tirar um pouco mais aqui. Tirar um pouquinho de verde aqui nas sombras, para trazer um pouquinho mais desse vermelho bem sutil aqui, ó. Beleza, mexi só um pouquinho. Aqui nos midtones, talvez trazer um pouquinho mais. Não, acho que não vou trazer muito. Beleza, vou deixar aqui mesmo. E é sempre assim, eu sempre vou testando, mas eu vou deixar aqui mesmo onde estava. Agora aqui no azul, eu vou mudar um pouquinho aqui nos highlights. Eu vou adicionar só um pouquinho aqui, só para dar uma azulada aqui no céu e nas partes mais claras. Ou eu tiro um pouquinho. Vamos ver aqui. Não sei. Não, tá bom. Vou adicionar só um pouquinho aqui para compensar o amarelo que eu já adicionei bastante lá no Color Grading e no HSL Curve. No HSL, na verdade, né? O HSL. Aí tirar um pouquinho de azul aqui nos tons do meio. Não, tá ficando muito amarelado. Eu até gosto um pouquinho aqui. Acho que eu vou deixar só um pouquinho aqui de azul. Dar uma esfriada aqui. E aqui nas cores, nas sombras. Vou deixar aqui mesmo. Se vocês verem a diferença, ó, como traz mais contraste e muda as cores nas sombras, nos realces. Mano, bom, com essas pequenas mudanças aqui nas curvas de tons, principalmente nas cores, né, no azul, no verde e no vermelho, você consegue trazer um pouco mais de contraste nas cores e ter um ajuste fino melhor das cores na sua imagem. Então, se você usar a calibração, as curvas de tons e o HSL em conjunto, e usando cada um deles, você consegue alterar a imagem de uma forma bem sutil, mas de formas diferentes. Eu acho que já tá num resultado bem legal. Eu gosto dessas, eu puxei mais pro quentes, né, meu pastel um amarelo meio desaturado, mas ainda assim um pouquinho mais quente. Eu gosto desse look aqui. Todo esse processo que eu tenho, esse workflow, eu geralmente faço em todas as minhas fotos e em todos os meus projetos, sejam eles em foto ou em vídeo. Eu tento manter em mente esses conceitos, esses princípios como base para poder descobrir novos looks e encontrar o meu próprio estilo. Você mexendo nas ferramentas, pensando dessa forma, tendo curiosidade, você vai conseguir descobrir combinações diferentes e você testando as cores, testando diferentes texturas e trazendo e vendo como que a imagem ela reage a cada ajuste que você faz, você vai conseguir trazer muita personalidade para sua foto. E com base nisso, com esse tempo, esses meses aí que eu venho trabalhando, eu venho desenvolvendo algumas edições que são particularmente as que eu mais gosto, e eu tô aqui para anunciar que o meu pack de presets, meu primeiro pack de presets, ele tá pronto. Eu vou deixar aqui na descrição o link. E também vou deixar um link para esse preset aqui, tá bom? De graça, para você poder baixar e usar tanto no Lightroom Mobile, que é para celular, quanto pro Lightroom Desktop, que é pro desktop. Bom, esses são os presets que eu construí, foram diversos looks que eu fui testando para poder abranger o maior número de possibilidades possível. Cada um dele tem uma personalidade, um aspecto específico. Bom, são 10 presets, particularmente os que eu mais uso é o Red Velvet, o Contour e o RXV. São um dos 3 presets aí que geralmente eu trago nos meus vídeos também, que puxa mais ali pro branco, pro vermelho, deixando as outras mais desaturadas. Mas eu também tenho outras aqui como o DB, que é o Dark Blue, abreviado, que ele puxa um pouco mais para essa cor fria. Então se você vir aqui e aplicar aqui, eu consigo... Aqui ó, a gente só ajusta a exposição, tá? Para poder ter um look mais azul, mais frio, vamos dizer assim. O A1, por exemplo, ele tem um toque mais esverdeado. Eu gosto dele porque ele puxa um pouquinho mais para essa pegada meio de filme. E eu gosto desse look também, uma coisa mais velha. Eu gosto muito desse look.
Bom, então eu vou selecionar aqui um preset só para vocês entenderem como que eles funcionam, tá? Você só vem aqui, clica, eu vou selecionar o RXV, que é um dos que eu mais gosto. E eu vou aumentar aqui um pouquinho a exposição para dar um, né? Porque essa foto eu tirei ela meio subexposta. E esses presets, eles estão sem nenhum ajuste na exposição, então ele é feito para você que tira a foto no celular e já tá tudo exposto certinho, você só coloca o preset e ele já fica pronto, quase pronto para você usar. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o highlight para tirar um pouquinho essa claridade que tá atrás aqui. E basicamente eu acho que é isso. Traz uma cor mais um pouco preto e branco, um pouco de saturado. Eu gosto disso aqui, quando tem vermelho, fica muito proeminente. Se eu aplicar aqui o RXV, ele vai ficar escuro, porque essa foto estava subexposta. Aí eu vou aumentar aqui a exposição, diminuir um pouquinho aqui os highlights. Talvez também diminuir um pouquinho aqui as sombras, deixar mais escuro, que eu gosto. E basicamente é isso. Bom, se você quiser adquirir esse pacote de presets, o link tá na descrição. E agora eu vou terminar de mostrar para vocês a parte de ajustes finais, que são as máscaras. Eu vou incrementar um pouco aqui no tom de pele. Eu vou usar aqui uma nova máscara, Brush. E aqui, ó, eu consigo aumentar o tamanho. Se você segurar Ctrl e o rolo do mouse, você consegue mudar aqui o tamanho do pincel. E eu vou selecionar aqui a pele, o rosto, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, para poder selecionar a pele aqui, para trazer um pouco mais de luminosidade para o rosto. Se você vem aqui em Show Overlay, ele mostra toda a imagem onde foi afetada. Vou diminuir um pouquinho aqui, selecionar aqui, beleza. Aí só para exemplificar aqui para vocês, você vem aqui na máscara, você pode aumentar um pouquinho a exposição, diminuir. Eu vou aumentar aqui sutilmente, só para dar um destaque a mais no rosto. Só para mostrar aqui para vocês, tá? O que dá para fazer com isso. É um ajuste bem pequeno. Como vocês podem ver, ó. Mas já traz um pouco mais de destaque para a pessoa. Eu gosto assim também, mais escuro. Mas também dá para você fazer dessa forma, tá? Como você geralmente, dependendo se você vai fazer um trabalho para um cliente e tal, é interessante fazer isso, eu geralmente faço. Bom, essa foi o meu workflow completo aqui no Lightroom, como que eu edito uma foto do começo ao fim. Eu espero que tenha ficado claro e que tenha te ajudado para você poder implementar isso na sua fotografia, seja profissional ou não, tá? Não importa. Acredito que hoje, com as redes sociais e todo mundo querendo se vender de alguma forma ou outra, seja você de forma profissional ou não, a fotografia ela é uma base muito importante para você poder começar a ser percebido com mais valor. Então, se você aplicar esses conceitos que eu mostrei aqui, eu tenho certeza que você vai ser percebido de uma forma diferente pelas pessoas.